Fala galera, aqui é o Pitacopina e hoje eu vou estar aqui com o Zito. E aí, galerinha? Hoje a gente vai falar sobre a comunidade de Dance World de novo, que é um assunto que eu nem queria estar falando aqui de novo, Eu nem aguento mas a mais. gente acabou dando mais. Você tem que gravar um vídeo sobre isso, moleque? Oxe, tá doidão? Mas eu acompanhei o conteúdo, né? Mas enfim. Mas bom, eu não aguento mais esse conteúdo, mano. Meu Deus do céu, cara, já tá me estragando já essa merda. E bom, simplesmente. A gente vai falar aqui sobre que a gente deu uma explorada aí no próprio jogo, numa comunidade do WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E nós vai falar alguma coisa aí que nós achou, velho. É umas coisas muito esquisitas. Pode falar aí. Bom, vocês que acompanharam o conteúdo do Pitacopina viram que ele viu até o vídeo sobre o Max. E o vídeo do Max, os negócios, tudo. Bom, a gente resolveu dar uma aprofundada na comunidade pra ver o que a gente achava. E tinha um amigo meu que ele me contou os relatos enquanto a gente estava nessa pesquisa. E ele me disse que há uns 7 meses atrás, quando estava no início ainda, ele participou dessa comunidade. E o Pitaco vai falar o restinho aí. Bom, mano, o que a gente achou nessa comunidade foi muito esquisito, porque assim, a gente entrou, aí eu falei assim, olá, alguém pode me ajudar? O que vocês fazem nesse grupo? Alguém poderia me relatar aqui um ADM, por favor? Aí o Zito, com a zoeira dele, começou a mandar um monte de figurinha, perguntar um monte de coisa lá e tal. Vai sair tudo bem, só umas pouquíssimas figurinhas. Só que assim, chegou uma menina lá e começou a falar um monte de coisa, mano. Começou, aí chegou um moleque lá desconhecido, mandando mensagem, aí um monte de coisa, mano. Foi mó caos, assim, a menina falando, o Zito falou assim, vou chamar a polícia e tal. Aí a menina falou assim, aonde que menor de idade vai pra cadeia? Mano, a menina é uma menor de idade que tá falando um monte de palavrão. Por exemplo, ela começou a falar FDS, e ela começou a falar FD, né? E ela começou a falar CU, essas coisas assim, mano. Umas coisas muito pra menor de idade, cara. Que é isso, mano? Isso é a comunidade de Discord, cara. Isso porque a criança é mais fraca ainda, tá ligado? Porque o que a gente viu enquanto a gente tava jogando, o jogo era muito pior. Pode Então, continuar tipo, falando, êxito. então a gente continuou nessa comunidade, a gente analisou e a gente queria falar com a ADM, né? O governador, quanto o que vocês podem preferir chamar. Por causa que na comunidade não. Na descrição do canal daquele cara que comentou no vídeo do Pitaco, tava escrito que ele era o governador dessa comunidade. E um amigo meu, como eu tava falando, participou dessa comunidade de WhatsApp há 7 meses atrás, cujo também o Roberto chamou o Pitaco para poder participar. E ele mandou o link. E a gente entrou e viu isso aí, viu várias coisas também. E enquanto a gente tava jogando, a gente viu muito pior. Que o Pitaco vai estar falando aí pra vocês. Mano, simplesmente, cara, o que a gente viu foi muito pior mesmo. Porque quando a gente tentou entrar, calma, que isso daí é só um pouquinho do que a gente viu. Porque o que a gente viu quando a gente tava na partida também foi muito pior. Quando a gente foi começar a jogar, a gente tava lá com aquele bicho lá que é uma caixa roxa. E a gente começou a ficar lá de boa. A gente tinha dois caras lá. Aí a gente começou a entrar no elevador. Os caras falaram, sai, seus noob, não sei o que. A gente pensou que ia jogar junto, os caras não sei o que, sai. Não tô nem aí se vocês é noob, não sei o que. Se você quer jogar, só que ele não falou nem aí. Ele falou palavrão mesmo e tal. E ele começou a falar um monte de coisa. Aí depois ele foi sozinho lá com outro bicho lá. E aí a gente encontrou um cara lá chamado Lorenzo do Grau 05 ou 010, sei lá qual era o nome do moleque. E a gente começou a ver umas coisas muito esquisitas. Porque o cara começou a mandar um bagulho muito esquisito. Tipo, ele começou a mandar um emoji de uma berinjela, depois um chuveiro, tá ligado? Depois um pêssego, uma berinjela, um chuveiro. Mano, que merda é Um essa monte daí de que o uma cara tá pessoa com mandando? calor. Vai estar Então, é passando muito aí na esquisito, tela velho. que o Pitaco tirou alguns prints. Então, vai estar passando aí na tela enquanto o Zito vai falar um pouquinho aí a opinião dele e o que ele queria falar. Cara, no início eu não conhecia muito sobre o assunto de Dance World, mas assistindo alguns vídeos do Pitaco e de outros criadores, eu vi o quão
nojenta e profunda essa comunidade, cara. Eu realmente achava por se tratar de um jogo e os personagens são, tipo, de desenho animado pra crianças de, no mínimo, 4 anos de idade. Cara, isso é um absurdo. Além das artes que eu e o Pitaco pesquisando, a gente achou no TikTok. E, tipo assim, pra tá no TikTok, velho, é uma coisa muito absurda. Porque, assim, o TikTok é uma plataforma que tem muita criança mesmo. Então, assim, se aquilo chegar uma criança, velho, meu Deus do céu. Tipo assim, eu tenho certeza que aquelas coisas tiraram do X-Video, mano. Porque, assim, umas coisas esquisitas. A mesma é quase praticamente as mesmas coisas que eu postei no último vídeo. Ele já chega desse assunto, meu Deus do céu. Só que muito pior, 10 vezes pior, tá ligado? Porque a gente continua pesquisando e a gente achou, tá ligado? Essas coisas medonhas, velho, medonha. Cara, na moral, velho, por se tratar de uma. De, tipo, mano, se tratar de personagens de desenho de animação pra criança de 4 anos de idade, mano. Aquilo ali é medonho, cara. Tipo, mano, E, tipo assim, como é que você faz isso, tá ligado? mano, eu não entendo, velho. Se as crianças fazem isso, mano, imagina quando a gente tiver, por exemplo, em 2045, mano, como é que vai estar o mundo, velho? Meu Deus, mano. E tipo assim, o pior é parar pra pensar, mano, que isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, essa comunidade, cara. E os maiores dos vídeos que a gente viu são de pessoas da gringa, tá ligado? Então, só que no Brasil também tem essas coisas. E o pior, esse cara fica insistindo aí com essas coisas de chip, não sei o quê. Ai, eu chipo a Cosmo com Sprout, não sei o quê, essas coisas assim. Nem sei se eu acertei o nome dos bichos. E aí os cara, aí a criadora já falou 1 bilhão de vezes. Nenhum chip é canônico. Mas os caras continuam. E tipo assim, se você não concordar com o chip da pessoa, os caras começam a te atacar, tá ligado? Por exemplo, o chip aí que eu falei, Cosmo com Sprout, eu não sei nem qual é o nome certo dos bichos. Se você falar que você chipa Cosmo, não sei se é o Cosmo, com outro bicho, por exemplo, aquele cabeça de caixa, você tá ligado que os caras começam a te atacar, mano. Os caras te atacam. E, cara, E os caras atacam. a gente falando isso aqui no nosso vídeo, a gente já corre risco de ser atacado. Igual o Pitaco respondendo a um fã tóxico, sofreu aí 2 ataques, né? Primeiro era de um comentário aí, eu acho que era o cão por trás do ruim Purple Dog, não era? Vai estar passando aí na tela. E o outro era do Roberto, que segundo ele é o ADM dessa comunidade, né? Mas agora levando pra parte da administração do jogo, os criadores, né? Tipo, o criador do jogo, depois que o dinheiro cai na conta, ele simplesmente caga pro jogo, cara. Isso é inadmissível, porque o jogo, na própria descrição, vai estar passando aí na tela, é pra criança de 12 anos. E a gente sabe que o Roblox não é cheio de criança de 12 anos. Tem criança que não sabe nem escrever, tá jogando Roblox, por exemplo. E, tipo, é inadmissível com uma pessoa como essa que fez um jogo pra crianças de pouca idade, por 8, 4 anos, é, não tem uma administração. Ao invés de falar que o chip não é canônico, simplesmente faz alguma coisa para essa comunidade nojenta. Tem grupos de WhatsApp espalhando não só chip de personagens, mas também fotos, cara, nojentas e medonhas. E tipo assim, por ser um jogo de mascote horror, mano, a criadora tinha que ter muita mais responsabilidade. Porque como a história tá separada em documentos e em desenhos que passam na TV do jogo, na própria descrição dos personagens, que nem no Brawl Stars também. E como um jogo de mascote horror, mano, ela tinha que ter muito mais cuidado com esse tipo de coisa, cara. E, tipo assim, você que tá vendo esse vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal aí, me induzido pra esse vídeo chegar na merda dessa criadora, caramba! Adiós! E galera, eu e o Pitaco vemos aqui de verdade pedir para que vocês denunciem, por favor, essas contas, grupos, comunidade de WhatsApp. Tanto eu quanto eles somos totalmente contra essas comunidades, esses chips. E sabendo que vai chover de comentário de ataque, a gente, se precisar, faz até um vídeo resposta, mas, tipo, não importa se é 1, se é 100, cara, não vai abalar a gente. Até porque o que a gente mais quer é que essa comunidade acabe, né, Pitaco? Então, E, cara,
A gente sabe que isso provavelmente vai acontecer. E é isso, galera. Só para informação de vocês, esse vídeo está sendo gravado no dia 2 de julho. A gente, se E com precisa, certeza vai ser postado amanhã. ou vai ser postado amanhã, dia 3, ou vai ser postado hoje mesmo, ainda mais tarde. E bom, qualquer descoberta ou novidade, se precisar, a gente traz o vídeo. A gente é totalmente contra a comunidade. A criadora tem que fazer alguma coisa. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece do like, se inscreve no canal. E é isso. Valeu.